Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta sexta-feira, sextou, dia 14 de julho. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui da DV Invest e vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado. Apesar da bolsa estar fechando em queda de 1,3%, os ativos estão saindo de leilão, então próximo de fechar aí nessa rentabilidade. Continua dentro de uma indefinição aqui no curto prazo, eu vou comentar aí com vocês logo menos, mas estou feliz que meu time classificou ontem, foi para as semifinais da Copa do Brasil. Agradeço aí ao apoio de pouquíssimos São Paulinos aí que comentaram no vídeo de ontem. E aí teve uma participante também que comentou que, infelizmente, não ia poder torcer para o São Paulo, porque o marido dela ali era palmeirense. Meus pêsames a todos os palmeirenses aí. Seguimos. Vamos lá, você que ainda não deixou o seu joinha nesse vídeo, por favor, clica aí para ajudar a gente aqui no canal. Se você for palmeirense, desconsidere aqui tudo que eu falei antes, deixe seu joinha mesmo assim, suporte aqui com as análises. Nos comentários você aproveita para deixar o seu pedido de análise para segunda-feira. E por gentileza, pessoal, se atentem, eu estou falando aqui sobre um ativo hoje, e aí tem gente que está colocando no comentário para eu falar desse ativo. Então, dê uma olhadinha no vídeo, de repente, antes de pedir nos comentários, tá? Assiste ali o vídeo. O cara que já falou. Se o ativo não cair, sei lá, mais de 5%, 10%, muito difícil vai mudar a análise assim de um dia para o outro, tá? Então se atentem nesses detalhes aí, tá bom? Vou rodar a vinheta, você aproveita aí para deixar o seu joinha rapidamente e o seu comentário também. Então bora lá, pessoal. Você que pulou a vinheta, não esquece do seu joinha aqui nesse vídeo, por gentileza. Ibovespa vindo para fechar em queda de 1,3% na sessão de hoje. E aconteceu o que eu falei que não poderia acontecer para anular toda aquela expectativa positiva. Devolveu o grande candle de alta de ontem. Devolveu realmente completa e até perdeu o mínimo aqui do candle anterior, tá? Então, basicamente, anulou tudo o que os compradores fizeram na sessão de ontem, na sessão de quinta-feira. Os vendedores simplesmente anularam ali aquela sinalização, aquele viés positivo. E aí a gente voltou para dentro dessa indefinição aqui de curtíssimo prazo. Então continua travado aqui, cada vez menos aí, cada vez mais na realidade, perdão, diminuindo aqui o range, o espaço entre dessa volatilidade aqui que vem sendo apresentada no curtíssimo prazo do Ibovespa, tá? O semanal também segue bem travado aqui. Tecnicamente falando, não está nem tão bonito assim para o Ibovespa já dar sequência. Se a semana que vem fosse mais uma de queda aqui, aí sim ficaria mais legal, porque a gente teria 3 máximas descendentes, aí um movimento mais limpo poderia dar início a um novo movimento de alta na sequência. Então, tecnicamente falando, caso venha para baixo aqui dessa indefinição, mais uma vez, a gente vai ter aquele suporte no 113,759. Se conseguir romper aqui, ainda vai ter essa resistência do 121,600, que basicamente, perdão, 120,600, que é basicamente a região dos 121 mil pontos, tá? Mas seguimos dentro dessa indefinição de mercado e finalizando a semana, um dia mais negativo, voltando para baixo da média móvel de 3 períodos, aumentando um pouquinho mais o viés negativo, tá legal? Então, para o início da semana que vem, o viés fica levemente mais negativo. Falando do mini índice, na sessão de hoje apresentando queda de 1,26%, devolvendo também o bom candle de alta de ontem, e aí vindo para confirmar até um fechamento abaixo aí, vamos ver se vai confirmar de fato. O mercado aí vai até as 5h30, até as 6 horas, na realidade. E o que a gente viu aí na sessão de hoje? Mini índice aqui abrindo basicamente, deixa eu pegar aqui certinho para vocês, abrindo aqui, tentando gerar uma sinalizaçãozinha de alta, e logo no primeiro candle já reverteu e veio para fechar o gap, que inclusive funcionou e está funcionando como um nível de suporte até o momento, tá? Parou aí, já faz 3 horinhas que está mais de lado aqui. Se a gente colocar o gráfico de 5 minutos, ó, vai ficar mais claro o que eu estou falando aí, tá? Tá de lado aqui.
Então, o que a gente pode ter aí na segunda-feira? Uma tentativa na abertura de repique ou de tentativa de recuperação. Se essa recuperação for fraca, batendo na média aí no 119.400, 119.500 e gerar sinalização negativa na sequência, foco na ponta vendedora, principalmente se confirmar o pivô de baixa. Se abrir num gap de baixa, fiquem atentos, pode tentar fechar aqui o gap antes de poder dar continuidade no movimento. E aí a gente teria suporte nos 117.526 pontos. Falando do dólar, no dia de hoje o dólar apresentando uma leve queda, por enquanto, 0,03%, basicamente 0 a 0. Chegou a subir na sessão, algo próximo de 0,3, chegou a cair na sessão, algo próximo de 0,5 e vindo aí para fechar mais próximo do zero. Continua dentro do movimento de baixa, em direção ao suporte, na região ali dos 4.768. Gráfico de 60 minutos, dólar segue bem travado aqui nessa região que vai desde os 4.790 até a região dos 4.830. Não consegue ganhar a região da média móvel de 13 períodos e também, quando testou, não conseguiu ganhar a média de 200. Então, segue no viés mais negativo. Precisaria ou um gap de força aqui, né? Um gap de fuga, na realidade, perdão, apresentando força aí na ponta compradora, já abrindo acima dos 4.835 lá na segunda-feira para poder ter algum repique mais relevante, ou um primeiro candle já fechando acima deste nível de preço, tá? Para poder ter algo mais para cima. Do contrário, o viés vai seguir mais negativo, principalmente se perder os 790. Então, fiquem atentos a esses detalhes na abertura do dólar na segunda-feira. Falando agora do DI, na sessão de hoje, DI apresentando aí uma alta de 0,5%, tá tentando esboçar aqui uma reação, hein, pessoal? Tá vindo para fechar pela segunda vez acima da média aqui de 3 períodos. Se conseguir esticar um pouquinho mais, vai ter essa resistência aqui na região dos 11, tá? E aí vamos ficar de olho. O semanal aqui está tentando ameaçar uma sinalização de fundo e aí poderia criar aí a possibilidade de um repique no semanal, que aí teria como resistência a região da média ali nos 11.290, 11.300 basicamente, tá? Então poderia tentar ter esse repique depois desse longo movimento de baixa aqui. Então vamos ficar de olho aí que o DI pode apresentar aí para a gente, tá? A resistência que eu estava falando do semanal seria aqui, então o repique do diário viria basicamente nessa região de preço. Vamos ficar de olho aí. Petrobras, na sessão de hoje, queda de 1,96%. A Petro, que devolveu o grande candle de alta de ontem, fechou aí levemente abaixo da mínima 29,05, 29,04, né? Não fechou abaixo da mínima, tá? Mas fechou aí basicamente na mínima aí do dia de ontem, devolveu o candle de alta de ontem e reforçou um viés mais negativo de poder dar sequência nesse movimento de baixa. Lembrando, eu estou vendido aqui em Petrobras, tá legal? Eu só tirei as linhas aí, mas eu ainda sigo vendido aqui em Petrobras. Meu stop está aqui em cima, sigo com ele posicionado aí, lembrando que o stop está quase que no zero aí, tá? Provavelmente não vou descer ele ainda, vou aguardar aí o papel entrar um pouquinho mais na venda para eu conseguir pelo menos jogar ele para o 0 a 0 aí, tá legal? Mas Petro aí fechando então o dia e a semana com um leve viés mais negativo ainda, de poder dar sequência aqui nesse movimento de correção que já vem sendo apresentado pelo gráfico semanal também. Agora falando de Vale, na sessão de hoje fechando no 0 a 0, abriu aí um gap de alta, abriu subindo aí basicamente 0,86, chegou a subir 1% e chegou próximo daquela região de resistência que a gente tinha comentado aqui, tá? Eu não gostei muito da maneira como subiu, porque não foi um movimento com os candles todos brancos, que representa compra, né? Teve candle de venda no meio do caminho aqui. Apesar de ter sido um dia de alta, o candle foi de baixa. Então, por exemplo, se eu tivesse comprado nesse dia, eu teria saído no prejuízo aí de 1,39%, apesar do ativo ter fechado com 0,7 de alta, por exemplo, tá? Então, particularmente, não gostei muito da maneira como subiu, tá? E agora bateu no nível de resistência, o que reforça, então, a possibilidade de ter alguma correção aqui. Vamos ver se essa correção vai segurar na região dos 66,70, aí, se vai ser uma correção mais fraquinha aqui, para tentar romper os 69, tá legal? Vamos ver se apresenta algo nesse sentido aqui. Agora, se a correção começar forte, no primeiro ou no segundo candle, já perder esse suporte aí dos 66,70, aí realmente poderia voltar a devolver todo esse movimento que foi apresentado e
muito provavelmente perderia aqui a região dos 63,50. Então, vamos avaliar como é que vai ser. Se vai ser, de fato, essa correçãozinha mais fraca, pode até ser uma lateralização mais próxima aqui da região da resistência, e se lá para o meio da semana que vem apresenta algum rompimento aqui dessa resistência dos 69,35. O semanal gerou o sinal de fundo, perdão, em cima da média de 200, mas olha só, já está na cara da resistência também aí no semanal, né? Que é a média móvel lá do diário que eu estava mostrando, e essa regiãozinha de topo anterior aqui. Então, tem aí um bom nível de briga pela frente na Vale, tá legal? Agora, falando das operações de swing trade, pessoal, primeiro delas, Azul 4, encerramos a posição de venda. Nós tínhamos vendido neste candle aqui, quando apresentou o rompimento aqui, chegou até a subir um pouquinho, mas deu sequência e atingiu o nosso objetivo aí na operação de venda em Azul 4 e nos proporcionou um ganho de 8,57% na operação, 8,57%, e mais 0,75% sobre o capital total, tá legal? Então, mostrando aí sempre quando tem ganho ou quando tem prejuízo para vocês. Nossa rentabilidade, que chegou a ficar menos 2,5% no mês, já diminuiu um pouquinho aqui para menos 0,74%, tá bom? Então, sigo não, né? Encerrei aí a minha venda em Azul 4, tá legal? Não estou mais posicionado nela, atingiu o nível de suporte aí de topos anteriores no semanal e a média móvel, é um nível aí que pode gerar alguma briga entre comprador e vendedor, aí tentando esboçar alguma reação aqui nos próximos pregões, tá? Eu não compraria uma aspiração de máxima aqui na segunda-feira, porque meu stop ficaria gigantesco e a relação risco-retorno não seria nada favorável, tá? Para quem tem o perfil ultra arrojado aí, precisaria de um stop mais curtinho, então um dia mais de indefinição para poder gerar uma tentativa de entrada aqui na sequência. Duke 3 abriu uma venda no papel aí, hoje caindo 2%, papel aí que pode esticar aqui nos próximos pregões, respeitou a resistência aí dos R$20, não conseguiu aí ganhar esse nível de preço, chegou até a ameaçar um novo fundo que já foi revertido, então abriu uma venda aí em Duke 3. Minha expectativa é de continuidade deste movimento de correção. Semanal confirmando o topo agora, tá? Então, confirmando no sentido de fechar abaixo da mínima da semana anterior. Então, reforçando aí o viés de correção por aqui, seria o suporte, teríamos um suporte na faixa dos 15,70, tá? Meu alvo está um pouquinho mais para cima aí, tá bom? Mas sigo vendido agora em IDUC 3. E sigo comprado aí em Mills 3, que hoje fechou com queda de 1,09%. O papel foi lá embaixo, ameaçou de novo voltar para baixo da média móvel e segurou. Ou seja, estão tentando derrubar o papel, mas sempre entra bastante pressão compradora ali no meio para o final da tarde aqui, tá? Então vamos ver se semana que vem ele não consegue deslanchar aí. Já vou ficar esperto para reposicionar meu stop um pouquinho mais para cima, porque se ficar demorando aqui muito tempo, também já não fica mais tão interessante a minha compra, tá? Então vou ficar de olho aí em Mills 3 nas próximas sessões. Agora falando das operações não, dos ativos que foram solicitados nos comentários aí do fechamento de ontem. Só reforçando, né? Eu falei aí a venda de Azul 4 foi encerrada, e ontem teve um comentário aqui no vídeo de ontem, perguntando aí como que funciona a operação de venda descoberto, tá? Eu já fiz uma Masterclass falando sobre isso uma vez, tá? Inclusive ali teve bastante gente, foi uma Masterclass ao vivo, fiz separada em duas partes não, em duas Masterclass, no caso. A primeira tinha 50, a outra também tinham 50 pessoas, que no final tinha tira dúvidas, né? Então, 100 pessoas de uma vez ficaria muito grande ali aquela aula. E aí, eu pensei que eu posso, de repente, fazer isso novamente para vocês, tá? O Ibov está um pouquinho esticado, se resolver corrigir, a gente poderia operar na ponta vendedora. E aí, para quem não sabe como opera, ou às vezes até sabe ali fazer a ordem de venda, mas não entende como é que funciona o racional dessa operação de venda descoberta, e foi o ponto-chave ali da Masterclass, eu poderia fazer novamente. Se tiver quórum aí, se tiver bastante gente não, mas uma quantidade aí razoável de pessoas interessadas, eu posso abrir aí uma turma e a gente manda bala nessa Masterclass, tá? De venda descoberta.
É bem interessante saber como é que funciona, principalmente a questão da garantia. Eu vi uma outra pessoa respondendo aquela pessoa sobre a pergunta da venda descoberta, falando que o dinheiro em conta ficava como garantia. Não só o dinheiro em conta, tá? Você pode utilizar outros ativos que você tem naquela mesma conta, na corretora, como garantia. Não são todos os ativos que podem ser utilizados, mas a grande maioria pode, tá? Podem. Então, assim, é bem interessante você saber, importante também, você saber como é que funciona essa parte operacional, né? Pô, como que eu vendo um negócio que eu nem tenho em carteira, né? E tô apostando na queda, e aí eu recompro, o que está acontecendo? Quando pagar dividendo, eu vou receber, ou eu vou ter que pagar o cara, o que acontece no meio de tudo isso, né? E aí, enfim, poderia explicar novamente para quem tiver interesse, tá legal? Então, deixa aí nos comentários se você tem interesse, tá? Para a gente saber se tem um certo quórum. Dando sequência. Falando aqui primeiramente de Carrefour, na sessão de hoje queda de 2,43%. O papel segue ainda travado, pessoal. Apesar de estar dentro desse movimento de baixa, ainda tem essa região de suporte aí nos 10,70, com resistência nos 11,50, 11,60. Enfim, segue bem travado aqui, bem lateralizado ainda no curtíssimo prazo, tá? Precisa esboçar força na ponta compradora, voltar para cima dos R$11 aí para tentar romper novamente aqui essa região dos 11,50 até 11,60, tá legal? O mensal segue ainda na sinalização de fundo, então poderia tentar dar continuidade aí até a região dos 13,60. Quem tem o perfil mais arrojado, deixou um candlezinho de definição aqui na terça-feira, apresentou fundo, seria uma possibilidade de compra, joga o stop curtinho aqui. Se devolver, acionar o stop, beleza, pula fora, porque aí pode descaracterizar realmente aí a compra. Mas se der certo aqui essa comprinha, vai ter uma boa de uma relação risco-retorno, tá legal? Então essa seria a tentativa aí para Carrefour. Para quem já está comprado, stop ali embaixo nos 10,55. Vivara, na sessão de hoje, queda de 2,28%, papel que apresentou um movimento de baixa, repique na média e hoje gerou nova sinalização de topo para quem abriu a venda. Stop acima dos 28,94, eu tentaria levar até a média do semanal, lá nos R$26. Essa é a maior expectativa agora, de correção. Também gerou topo aqui no gráfico semanal, tá legal? Então, possibilidade aí de venda no gráfico diário de Vivara. Sabesp, queda de... Opa, tá mostrando aqui um dia de alta ali. Agora sim, atualizou. Queda de 1,75%, papel aí que ameaçou aí 2 vezes gerar sinalização de fundo e agora sim confirmando o menor fechamento aí dos últimos dias, abaixo da média, podendo esticar até a média de 200 ali na região dos 52,79. Eu ficaria muito atento para uma compra aqui, pessoal. Inclusive, vou ficar. Tá? Chegou ali, bateu, deixou um stop curtinho com a operação, com uma sinalização de fundo, vou ficar atento para compra, tá legal? Já estou avisando vocês. Porque mensal tá bem interessante aqui, apresentou um baita de um fundo com baita de continuidade. Então, estamos tendo aqui uma correção deste movimento todo de alta aí, foi 31% de alta e a correção aí em 6%. Tá? Então, mesmo que venha um pouquinho mais para baixo, eu vou ficar de olho em compra em Sabesp. Pode dar errado? Pode, mas vou ficar de olho em compra em Sabesp. Vivara, na sessão de hoje, Via Varejo, na sessão de hoje, queda de 1%. Papel esticou, lateralizou, esticou de novo e segue dentro de um movimento de baixa em direção ao seu próximo suporte em 1,76. Não vejo possibilidade de compra, não vejo possibilidade de entrar na ponta vendedora, só está interessante para quem já está vendido. Se por acaso tiver repique na média e novo sinal de venda, aí sim, olharia para tentar entrar e pegar a continuidade desse movimento. Se esticar de uma vez, não arrisco a entrada aí no meio do caminho, tá legal? Falando aqui agora de CPLE 6, na sessão de hoje aí, uma alta de 0,12%, deixa eu ajustar aqui o gráfico, bugou ali, o split, de novo, aí agora sim. Então, 0,12% de alta, o papel segue aí na tentativa de fundo para poder dar sequência aqui no movimento de alta. Para quem está comprado, eu deixarei meu stop aqui nos 7,99. Para quem tem interesse em compra, seria o rompimento aqui dessas máximas, em 8,18, tá? Stop na mesma região aqui, tá? E tentaria levar aí o papel para um rompimento, para a confirmação de um pivô de alta aí, tá? Então, ainda sigo mais otimista aqui com o Copel, tá legal? Topos e fundos ascendentes, olharia mais para compra do que para venda aqui. Caixa Seguridade, na sessão de hoje, queda de 0,2%. O papel chegou a subir um pouquinho aí, algo próximo de 0,7. Chegou a esboçar aí uma recuperação acima da média, mas não resistiu.
né? E aí entrou pressão vendedora, voltando para baixo desse fundo anterior aqui também. Eu vou ficar de olho aí. Vou ficar de olho não, né, na verdade, porque não tem um bom espaço aqui. A não ser que tente novamente aí voltar, deixa um stop bem curtinho, aí eu fico de olho em venda aqui, tentando pegar algo até os 9,90. Mas seria algo bem assim, no limite, tá legal? Porque o semanal tá bonitinho aqui para já tentar esboçar um sinal de fundo. Pode ainda ter mais uma semana, e aí seria essa venda que eu falei do diário, tá? Mas está começando a querer ficar maduro para gerar nova sinalização de alta e poder dar sequência no movimento, tá? Então, aqui ainda estamos dentro de uma tendência. Isso aqui é só uma correção contra a tendência de alta, tá legal? No diário, não, sim, não, no caso, já estamos dentro de uma tendência de baixa, tá legal? Mas poderia tentar dar uma esticadinha aqui, tá? Seria algo bem assim, no detalhe e super cirúrgico na questão do stop, tá? E reposicionando o stop, tá legal? Tem que ser bem ativo aqui nessa operação. Raizen, na sessão de hoje, queda de 2,86%. Comentei aqui com vocês, né, de Raizen, que poderia ter mais 2 candlezinhos e depois gerava uma sinalização de venda. Eu deixei passar isso aqui, eu deveria ter entrado aí, confesso para vocês. Relação risco-retorno aqui, 2 para 1. Teria pego aqui no 1 para 1,5 hoje, e o viés segue mais negativo, tá? De poder dar sequência aqui nesse movimento de baixa, pessoal. Tem suporte nos 3,83, aqui eu olharia mais para compra, tá legal? Aqui embaixo, aqui no meio do caminho, eu ainda deixaria rolar, tá bom? Para quem tá vendido, excelente. Já dá para descer o stop aí, de repente, para o 0 ou para cima da máxima do pregão de hoje, nos 4,23. Ipera, na sessão de hoje, aí, queda de 1,17%. Lotado de linha amarela aqui nesse papel. Confesso que não sei porquê, mas, enfim, gerou sinalização de topo descendente, reforçando o viés de movimento de baixa em direção aos 42,60. É a região de fundo mais média móvel de 200 períodos aqui do papel, além da média móvel do gráfico semanal também. Então tem bastante suporte por aqui. Se resolver bater lá e gerar sinal de fundo, também seria uma possibilidade de compra com uma boa relação risco-retorno, de poder aí andar o papel depois de uma correçãozinha aqui mais lateral, movimento longo, uma correção lateral aqui com uma amplitude maior, é claro, mas correção não deixaria de ser lateral aí, tá legal? Então, olharia mais para compra próximo desse nível de preço. MRV3, na sessão de hoje, queda de 1,15%, o papel aí segue corrigindo, a gente já comentado que essa tentativa de recuperação não seria aí a possibilidade de compra, o ideal seria ainda vir testar novamente os 12,50, só tomar cuidado, mesmo se gerar o sinal de compra ali, porque tá esticado no semanal, tá lá na cara da média de 200, enfim, bem próximo dessa região toda aqui de resistência de topos anteriores, caberia aí uma correção aqui de médio prazo. Então, todo cuidado aí para quem for abrir compra ou estiver comprado. Retorno do preço muito forte para baixo da média, nova perda de mínima na sequência seria uma possibilidade de saída. Movida, na sessão de hoje, queda de 4,78%. É um papel aí que segue um pouquinho mais lateral aqui, basicamente no mês passado e esse aí já, basicamente. E no semanal vai ficar mais claro o que eu estou falando, olha só. Várias semanas de lado aqui, né? Tentou apresentar sinal de fundo para poder aí dar sequência lá nos 13,60, próximo da resistência de topos e a média, mas devolveu aqui essa semana, tá? Se perder aí a região dos 10,24, pode esticar um pouquinho até a região dos 9,20, tá? Então teria espaço aí para cair o papel. Então todo cuidado para quem está comprado aí no curto e médio prazo. Perdeu a região dos R$10, aí eu pularia fora, tá legal? E aí não olharia mais para compra enquanto não voltasse para cima dos R$10 novamente, tá legal? Fiquem atentos. Para quem tem interesse e um perfil mais arrojado, novo sinal de alta, próximo desse suporte aí seria uma possibilidade de compra. Aqui é uma lateralização, eu particularmente, já falei várias vezes aqui, não gosto muito de lateralização, mas aqui seria a possibilidade da compra, tá legal? BR Foods, na sessão de hoje, aí queda de 6,7%, o papel esticou um pouquinho mais forte, próximo da média de 200 aqui agora, nos 8,60, pode ainda esticar um pouquinho mais na média móvel do semanal, nos 8,40, próximo dessa região de fundo anterior. Aqui também seria uma possibilidade de arriscar compra aí, tentando pegar aí a continuidade do semanal até a região dos 10,80. O mensal também já não tem muito espaço, só se resolver vir testar novamente a média móvel, tá? Então, também seria um trade aí um pouquinho mais arriscado, tá legal? Tem outros melhores aí, então eu particularmente deixaria a BR Foods de fora, tá legal? Mas
para quem tiver interesse, aí seria essa a tentativa. E por fim, Local Web, LWSA3, na sessão de hoje aí queda de 3,83%, papel aí mais uma vez testando a média móvel do semanal, pode esticar um pouquinho mais ali no 724, que seria a média móvel de 200, se a gente pegar também basicamente aqui todo este movimento de alta do gráfico semanal, que o imã, isso aqui em relação ao inspetor, vou pegar esse movimento aqui. A gente teria espaço aí para testar o 718 aqui, que seria o primeiro nível de retração, que é bem próximo aí da média de 200 que eu acabei de mencionar, tá? Aí, se esticar um pouquinho mais abaixo, teria o nível de 50%, que é próximo dessa região de topo também, de 6,55 a 6,60 aí, basicamente, tá? Então, poderia esticar um pouquinho mais local web. Então, cuidado aí para quem for tentar arriscar uma comprinha aqui, tá? Pode escorregar um pouquinho mais. Para quem está vendido, dá para tentar levar até o 7,20 aí, por exemplo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça, pessoal, para quem tiver interesse aí, então, em aprender sobre venda descoberta, e aí eu posso até, de repente, fazer um pouquinho mais completo dessa vez, falo da parte operacional, como é que funciona a margem de garantia, onde eu vejo o aluguel desse ativo, o BTC, como é que, de repente, eu penduro uma ordem no Profit para fazer a venda, ou dentro do Home Broker também. E aí eu posso falar também de possíveis entradas no gráfico sobre a venda descoberta, tá legal? Para quem tiver interesse, então, só deixar aí nos comentários, tá legal? Vou ficando por aqui. Uma boa sexta-feira para todos vocês, um excelente final de semana. Se cuidem, aproveitem com a família, com os amigos, fiquem com Deus. E segunda-feira estamos de volta a partir das 8h45 da manhã com o Dalton na sala de mini índice e mini dólar, com o Lucas a partir das 9h45 na sala de ações e comigo durante o dia dentro do aplicativo DV Invest com as operações de swing trade, tá legal? Um grande abraço mais uma vez e até mais.